perfeito tornou-se mais do que perfeito. Aí ficou completo. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu queria que os homens ficassem em pé e que as mulheres se sentassem, por favor. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que ideia brilhante! Que ideia fantástica! Deus acertou em cheio. Com isso, eu e esses homens que estão em pé, queremos prestar a nossa gratidão a Deus e a nossa homenagem às mulheres. Imagine um mundo só com homens, seria o caos. Nem toda a beleza do jardim, nem toda a sua perfeição seria suficiente. Nós trocaríamos aquilo tudo pela auxiliadora idônea. Estou certo? Oh! Com isso, a nossa honra a Deus, a nossa gratidão a Ele, pela sua ideia feliz, brilhante, e a nossa homenagem às mulheres. Deus as abençoe. Deus abençoe. Podem sentar-se. Que segurança sou de Jesus. Por Ele agora vivo na luz. Vamos cantar? 409. Sintam-se homenageadas, por favor, no Dia Internacional da Mulher. Aqueles que puderem se colocar de pé para cantar conosco, por favor. Por ele agora
capítulo de número 19. Livro de Jó, capítulo 19. Jó 19. Quero convidá-los para que leiam comigo do versículo 6 ao 21. Jó 19, do 6 ao 21. Bem no meio da Bíblia, logo antes de Salmos. Jó 19. Eu vou ler os versos pares e em uníssono os irmãos os ímpares. Diz assim para nós a palavra do nosso Deus. Versículo 6. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. O meu caminho ele fechou e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas. Arruinou-me todos os lados e eu me vou. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Chamo o meu criado e ele não responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Até as crianças me desprezam e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salvei-me como só com a pele dos meus dentes. Misericórdia. Amém? Os irmãos podem sentar-se. O coral de homens vai adorar o nosso Deus.
Eu queria convidá-los para uma expressão de adoração e louvor, para uma atitude de fé. Eu queria consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. É um privilégio que Deus deu a todos nós de participar da obra dele. Eu participo de tantas coisas e algumas delas não muito dignas. Eu invisto dinheiro em tantas coisas e algumas delas não saudáveis. Algumas delas que a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões roubam e minam. Eu faço alguns investimentos não muito honrosos. E eu queria dedicar ao Senhor em adoração, em louvor a Ele, o meu dízimo. Não é um sacrifício. E se for, será. Não é exclusividade dos membros da igreja. Não é. É para aquele que tem fé e que é a bênção do Senhor. Erramos quando nós excluímos os amigos de participar da obra de Deus. Eu não os excluo de obras que não são santas. Por que as excluiria das que são santas? Porque eu iria reter deles a oportunidade de serem abençoados financeiramente. Porque eu iria fechar as portas para que aqueles que não conhecem o Senhor continuem a não ser abençoados na área financeira. Não é exclusividade do membro da igreja. É compromisso do membro. Mas é aberto para aquele que ainda não é. Eu não sei quantos de vocês têm dificuldade de obedecer a Deus no que tange ao dízimo. Eu não sei. Nunca perguntei para o presbítero quem é e quem não é. O Miltinho, o tesoureiro. Nunca perguntei. Não quero saber. Não me interessa. Mas eu quero estender a você a oportunidade. Se porventura no mês passado você não conseguiu, eu queria que você orasse para que Deus te desse a graça e a alegria de sê-lo. Priorize isso. É primícia. Isso é primícia. Os 90% que ficam com você não poderão ser abençoados se o começo deles também não o foi. Isso é uma lógica. É uma premissa lógica. Vamos nos colocar em pé. A Laura vai cantar um hino junto com os irmãos e nós vamos expressar nossa confiança ao Senhor, trazendo os dízimos e depositando no gasofilácio e orando para que Deus possa receber a nossa expressão de adoração e culto. Dízimo é culto. Oh
consagrar ao Senhor em oração isso? Querido Deus, eu creio que do mês passado para esse, o Senhor nos abençoou e abençoou muito a nossa vida financeira. Rendemos-te louvores e glórias por isso. Reconhecemos a boa mão do Senhor acompanhando os nossos filhos, guardando-os de enfermidades, guardando-os de acidente, protegendo a despensa da nossa casa, trazendo o pão todos os dias para a nossa mesa. Coisas que o Senhor faz por intermédio da tua bondade e do teu poder. Por isso nós te louvamos. E agora, ó Deus, numa expressão de adoração e louvor, nós rendemos-te graças pela alegria e a oportunidade que o Senhor nos dá de participar da tua obra santa. Por isso nós nos sentimos alegres. O Senhor nos deu emprego, o Senhor nos manteve nele, o Senhor abençoou os nossos rendimentos e por isso oferecer ao Senhor 10% não é expressão de sacrifício, mas é de reconhecimento da tua bondade. Por isso, muito obrigado por participar desta obra santa e eterna. Muito obrigado. Abençoe, ó Deus amado, o teu povo, dando a eles sabedoria na administração do que lhes ficou sobre a sua responsabilidade. Administra isso também, como expressão da tua bondade, do teu amor, multiplique os teus cuidados sobre o teu povo. E a nós que não participamos ainda, abra a nossa mente para que vejamos o que o Senhor está fazendo. Abra os nossos olhos para que possamos deparar com essa bondade do Senhor em nos guardar do que é mal. E nós queremos que o Senhor abençoe, ó Deus querido, cada família que ainda não pôde participar, para que no próximo mês nós possamos nos envolver com o Senhor também na fidelidade aos dízimos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Para continuar esse momento de louvor, nós vamos cantar 3 cânticos. E aqueles que desejarem, que puderem, convido a ficarem de pé novamente para louvar conosco nesses 3 cânticos. O primeiro cântico fala sobre nós termos um alvo, né, e nos manter nesse alvo. E Jó foi um exemplo. O pastor com certeza vai falar mais sobre isso na mensagem. Mas apesar de todas as dificuldades, nos mantemos firmes, porque nós sabemos que no final a recompensa é certa, a vitória é certa. Marcharemos. Nós queremos ouvir.
E nós sabemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso alvo, o nosso foco. E por isso nós os exaltamos hoje, nós o exaltamos. Nós não agradecemos porque tudo vai bem, porque tudo dá certo, mas porque nós confiamos que é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos abraça e quem nos protege. Ele é exaltado. Cântico desse momento fala sobre ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que estar na presença dele, do que poder confiar nele e saber que ele é o único amigo que nunca falha. Ele é o único que está conosco sempre, que nos entende e que está disposto a nos ajudar. A mão dele está estendida hoje para você. Então vamos nos aproximar de Deus.
Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jó. Como está no boletim, eu quero estimulá-los a essa semana uma intimidade maior com esse livro. Quero desafiá-lo a fazer uma leitura deste livro durante esta semana e verificar se Deus tinha ou não razão em qualificar Jó como ele o qualificou. Na verdade, eu acho que não somente eu, mas alguns de nós conhecemos Jó antes de conhecer Jesus. Eu conheci Jó antes de Jesus. Não foi Jó que me levou a Jesus, mas eu conheci antes Jó pelas constantes reclamações da minha mãe. Quando nós fazíamos peraltice, ela nos batia e dizia: eu não tenho a paciência de Jó. Eu ouvi Jó antes de Jesus. Eu não tenho a paciência de Jó. Quem deve ser esse homem? Deve ser um cara fantástico na paciência. Para minha mãe sempre fazer menção do nome dele. Eu queria conhecer um pouco de Jó. Eu não sei se vai ser possível terminar o sermão nesta manhã. Não sei. Se não for possível, eu termino à noite. Aí vai ser que nem uma novela, em capítulos. Mas eu queria que nós tivéssemos a semana de Jó. E eu quero lançar um desafio para vocês. Eu queria que nós tivéssemos algumas atitudes de Jó nessa semana. 10 horas eu quero encerrar a mensagem. Se terminando ou não, eu não sei. Mas a partir de 10 horas, até 10 horas de segunda-feira, eu queria que na nossa boca não houvesse uma só reclamação. Nenhuma só lamentação. Não importa a oposição, não importa a crise, não importando a situação. Não vou reclamar da chuva, não vou reclamar da falta de água, não vou reclamar do calor, não vou reclamar da esposa, não vou reclamar do filho, não vou reclamar da Dilma, não vou reclamar de nada por 24 horas. Só 24 horas. Só 24 horas sem reclamar. 24 horas sem lamentar. Aceita o desafio? Quem aceita, eu queria convidar a colocar-se em pé. Não vou olhar para ninguém, vou ler a Bíblia. Não vou olhar. Olha só. 10 horas vamos começar. Se porventura à noite o seu time perder e você reclamar, aí zera tudo. Aí começa de novo. O meu time perdeu essa mulambada, não sabe que presta, tem que tirar esse técnico. Aí começa de novo. 19 horas, aí vai ser até 19 da outro dia. É 24 horas. Se amanhã no café da manhã você reclamar, não tem queijo. Ué, esse café está muito quente. Zera e começa de novo 24 horas. Você tem uma semana para ficar 24 horas sem reclamar. Aí domingo eu vou perguntar: quem conseguiu na segunda? Quem conseguiu na terça? Quem não conseguiu até agora? Aí eu vou lançar um outro desafio. A semana de Davi. Tá bom? Aí é outra para a próxima semana. Aceitamos? Então vocês podem sentar e eu vou ler. Os 8 primeiros versículos da semana de Jó. Uma passagem, Clô. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço.
de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convite às suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de ler a Tua palavra. E obrigado porque os irmãos aqui do culto, aqui no templo, aceitaram o desafio. Eu creio que não será fácil, Senhor. Se o Senhor nos ajudar, aí sim obteremos vitória. Se o Senhor não nos ajudar, nós vamos ficar 1 ano repetindo 24 horas sem conseguir, porque a nossa natureza é caída. Permite que o Teu Espírito que habita em nós nos dê a graça de não reclamar, de não lamentar, de não criticar. Ajuda-nos nisso. Dá-nos um coração satisfeito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jó. O Senhor disse que ele era íntegro, reto, temente e se desviava. Mas Deus não disse, ele é paciente. Não aparece aqui, aparece não. Quem diz que ele é paciente é Pedro. Depois. Aí nós pegamos Pedro e trabalhamos um pouco da paciência, da perseverança de Jó. É muito fácil você qualificar alguém quando a pessoa morre. Já percebeu? O sujeito morreu, é santo. Nós descobrimos qualidades na pessoa que morre que nem a pessoa que morre sabia que tinha. Mas nós sabemos, nós descobrimos, nós começamos, como era bonzinho fulano. Olha só, nem sempre é expressão da verdade essas qualificações que nós damos aos mortos. Não sei por que a gente tem esse hábito de assim proceder. Qualificamos as pessoas também quando nós temos algum interesse nelas, ou alguma reação favorável a nós. Aí nós qualificamos. Mamãezinha do meu coração. Aí ela pergunta, quanto? O que você quer? Paizinho do meu... O que você quer? Não é assim? Eu queria pensar um pouquinho em Jó, nessas qualificações que Deus deu. Porque Deus deu essas qualificações. E quando Deus dá a qualificação de alguém, Ele não visa um interesse. Ele não visa uma reação positiva. Ele não fala aquela qualificação para que a pessoa seja aquilo que ele falou. Não, ele fala porque a pessoa é aquilo que ele está falando. Ele conceituou Jó assim. Você viu, Satanás, o meu servo Jó? Nessas suas andanças, passeando pela terra, você viu? Porque não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como ele no conceito de Deus. Ninguém na terra. Pensa um pouquinho nesse conceito. Deus qualificou ele como sendo número 1, único, reto e temente, íntegro e se desvia do mal. Aí Satanás contrapõe, aí Deus o expõe, então as ações do mal para ser provado, para ser testado, para se confirmar que Deus estava certo. O diabo então vai investir tudo que ele tem e que ele sabe para provar que Deus está errado. Deus está errado no seu conceito. Não há homem assim. Não há homem que não reclame
na adversidade, na dor, na crise. Não há quem não lamente isso. Não há quem suporte a dor sem reclamar. Aí então o diabo vai fazer o que ele pode para provar que Deus estava errado no conceito que tinha acerca de Jó. E se Deus o qualificou assim, é porque Deus tinha razão. Mas Deus não disse que ele era paciente. É a provação que vai produzir nele esse novo conceito. Observe aqui alguns aspectos. O primeiro deles, eu vou passear um pouco no livro de Jó. Então, você que conhece Jó, se não conhece, eu quero te convidar a ler Jó. Ele começa passando por uma adversidade absurda, monstruosa, desumana. Não dá para qualificar as lutas que ele começa a passar a partir da saída do diabo da presença de Deus. Quando o diabo irado começa então a influenciar a vida de Jó na tentativa de que ele faça uma só reclamação. Uma só. E não é em 24 horas como é o desafio que nos é dado. Nós não sabemos quanto tempo durou entre o capítulo 1 e o capítulo 42, versículo 5. Não sabemos. Mas para Jó foi uma eternidade. Parece que não ia acabar. Quem pegou o dengue pega por 9, 10 dias. Mas são 10 dias qualificados como anos. Você visita alguém e você percebe que a angústia é intensa. O Robson passou por isso. Pergunte para ele quanto tempo durou, ele vai dizer uns 4 anos. Parece que não acaba aquela dor. Não é um mosquito que veio tentar a Jó. Não foi o Aedes aegypti. Foi o diabo. E a adversidade começou ali. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Numa só tacada, ele perdeu todo o gado. Há quem afirme cerca de 11 mil cabeças. Versículo 3. Ele perdeu tudo. E o povo que estava cuidando desse gado também foi morto. Todos os seus funcionários, os tiradores de leite, os cuidadores das vacas, os criadores, todos os seus servos. Só salvou um. Morreram todos. Foram roubados e os funcionários foram mortos. A morte de todas as ovelhas, 7.000 ovelhas queimadas pelo fogo. Consegue imaginar um fogo para consumir esse monte de ovelhas? Versículo 16 diz isso. Todas as ovelhas. E os cuidadores, os criadores dela também foram dizimados. Ficou um só. Em seguida veio uma outra notícia. 3.000 camelos. 3.000 camelos foram perdidos também. Durante um jantar. E não é uma má administração. Não foi que eles morreram de morte natural. Não, não, não. Enquanto ele jantava com a sua esposa em sua casa, vinha um, trazia uma notícia. Terminando esse, vinha um outro, trazia outra notícia. Aí a última e mais dolorosa. Você lembra dos seus filhos que jantavam na casa de um dos irmãos? Pois é, um vento. Eu nunca vi um vento tão forte como aquele. Um vento capaz de derrubar uma casa. Não é um vento apenas, nem é um furacão apenas. É um vento procedente de uma ação maligna, com a visão de matar, roubar e destruir. Caiu a parede sobre os teus filhos e morreram todos. E morreram os que serviam o jantar. E morreram quem preparou o jantar. E morreu quem cuidava da casa. Morreram todos. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Eu lamento falar isso para você. Ele levanta, tira a sua roupa de jantar, põe a roupa da humilhação e diz: Deus deu, Deus tirou.
Bendito seja Deus. Ele não perde um filho. Ele não perde um filho chato. Ele não perde um filho que o aborrecia. Ele não perde um filho que se desviou do caminho. Não, ele perde um filho que ele mesmo santificava após as festas. Um menino temente que conhecia Deus. Ele não perde uma filha mau elemento que se prostituía. Não, ele perde uma menina dele, criada na casa dele, com todo o mimo que um pai e uma mãe têm. Ele diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Incompreensível. Então Deus estava certo, porque apesar da adversidade, mesmo nas desventuras, Ele não reclama. Um sol intenso, Ele não reclama. Um frio absurdo, Ele não reclama. Um governo que rouba, Ele não reclama. Um imposto que tem que declarar, Ele não reclama. Uma esposa insatisfeita, Ele não reclama. Um marido que sempre chega tarde, Ele não reclama. Consegue entender? Como é que a pessoa pode não reclamar de um filho adolescente? Como não reclamar de um marido que esqueceu que hoje é 8 de março? Como não reclamar quando ele diz: olha, eu não comprei um presente para você, desculpa, mas amanhã. Como não reclamar? Como não reclamar daquele filho pelo qual você luta e trabalha para que ele tire uma nota mínima 6? Ele tira 0,6. Como não reclamar? Uma vez que você paga uma escola e um preço elevado para mantê-lo ali. Como não reclamar? Apesar da adversidade, a reação mostra que Deus tinha razão em qualificá-lo como um homem que se desvia do mal. A segunda observação que eu faço aqui, estimulando-os a uma vida sem reclamar, está no capítulo 2, apesar da terrível doença. Perdeu tudo, não reclamou. Outro dia, o Senhor está de novo no seu trono recebendo os seus anjos. Aí no meio dos anjos vem quem? O sanguinolento. Conhece essa expressão? O Satanás, o inimigo das nossas almas, o adversário. Ele veio no meio. Aí Deus disse para ele: 1-0 para mim. Falei para você que estava errado? Falei para você que eu conhecia Jó? Aí ele usa um argumento terrível. Ele diz: tudo que o homem tem dará para não sentir dor. Eu conheço a estrutura do homem. Tudo que ele tem dará pela sua saúde. Deus disse: Jó não. Aí o diabo disse: Jó sim. Você vai lá e toca no corpo dele, mas não na vida. O diabo então deitou o cabelo. Agora é comigo. Não foi uma enxaqueca, não foi o Aedes aegypti, não foi uma malária, não foi uma tuberculose. Foi tudo isso junto, numa ação maligna. A Bíblia diz que a intensidade sobre o seu corpo foi tamanha que os amigos vieram para visitá-los e ficaram 7 dias sem ter condição de abrir a boca para falar alguma coisa. Porque não tinham quem falar, não tinha como não sentir aquela dor. Apesar da doença terrível, agora o seu corpo sofre todas as influências malignas, diretas do diabo sobre a vida de um homem, para destruir tudo, para corromper a sua moral, para que ele viesse a reclamar. Manteve-se íntegro
Deus estava certo. Zero de reclamação, zero de lamentação. É muito comum ouvirmos na mídia: saúde é o que interessa, o resto. Será verdade mesmo? Será que nós vivemos unicamente para ter saúde? Será que o diabo estava certo quando ele falou que o homem dá tudo para não sentir dor? Será que o diabo tem razão? Eu estou sentindo dor de dente, mas eu descobri que lá em tal lugar tem alguém que pode tratar da dor. Eu me lembro de uma época, né, na infância, que disseram que perfume colocado no dente é bom para dor de dente. E eu coloquei. Não sei se por falta de recurso, doutora Regiane, eu não sei. Mas eu coloquei perfume no dente. A dor era maior por causa do álcool. Mas a boca ficou cheirosa. Pelo menos essa qualidade eu coloquei para diminuir a dor. O Renato está com gota, a dor chamada gota, no pé. Ele fica escondendo o pé para que ninguém toque, pise, por conta da dor. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde. O objetivo era duplo: envergonhar Deus e fazer com que Jó blasfemasse, para ver com que Jó reclamasse. Todos os horizontes foram encurtados. O seu futuro deixou de existir. Como ter paciência quando não temos esperança alguma no futuro? A enfermidade foi tanta e tamanha que ele amarrava cacos de barro, de telha, nos dedos para se coçar. Deve ter perdido as unhas dos dedos. Leia Jó. Experimente passar para o seu conhecimento essa história dele. Esperança fechada, porque a enfermidade era muito grave. Uma lepra que corroía toda a sua existência. Ele não dormia por conta das dores. Capítulo 7, versículo 4. Ele não dormia. Não é que ele passou uma noite sem dormir. Ele não dormia. Ele rolava esperando o amanhecer. E o diabo disse: tudo que o homem tem dará pela sua saúde. Certeza de que o futuro não existe. O seu corpo tomado de vermes. Capítulo 2, versículo 5. Vermes cobriam o seu corpo. Desculpem falar isso assim. Capítulo 6 ele fala: não tenho esperança nenhuma em relação ao futuro. 6:11. Deixou de existir. Como ter paciência nisso? Mas ele continua esperando no Senhor. Ele não reclama momento algum. Nenhuma lamentação se verifica nas palavras dele. Ele continua esperando em Deus. Apesar da dor, tinha os seus olhos não na situação, mas em Deus. Terceiro aspecto. Capítulo 2, 9 e 10. No meio da crise, de onde ele esperava alguma compreensão, de onde ele aguardava algum alento, de onde poderia vir apoio, veio uma palavra para nós não compreendida. A sua esposa diz: você ainda conserva a integridade? Não é um apelo ao suicídio, mas à sua integridade moral. Como é que você não desmonta? Como você não reclama? Me perturba essa tua integridade. Como você não é igual a mim?
Como é que eu piso no seu pé e você não reclama? Como você não lamenta essa crise? Como você não participa do dia 15 de março? Como não? Onde você está? Quem é você, sujeito? Acorda para a realidade dos viventes. Quem é você, Jó? Ainda conservas? Aí ele diz, você está falando como uma louca. Você está falando como uma louca. Eu aceitei o bem de Deus, não aceitaria o mal? Como não aceitar? Eu não entendo o que está acontecendo. Porque a minha vida é aqui, ó. Existe um lugar onde as coisas são determinadas, são escritas, e eu sofro as consequências de lá, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem tem o controle. Como reclamar sabendo que ele tem o controle? Quem é Dilma em comparação com o meu Deus? O que é o calor em comparação com o meu Deus? O que é só ter pão para comer em comparação com o meu Deus? Como reclamar sabendo que ele pagou a minha dívida? Como não aceitar essa dorzinha se ele suportou a dor até a morte? Como? Como reclamar? Por que lamentar? Se eu sei quem ele é, e eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Como eu iria fazer isso? Eu fiz aliança com os meus olhos, capítulo 14. Eu fiz uma aliança comigo mesmo. Por que eu iria então agora jogar isso fora? Apesar da adversidade, integridade. Apesar da doença, integridade. Apesar da esposa, no caso a esposa, pode ser um filho, pode ser o pai, pode ser o marido. Aqui era a esposa. Ele mantém-se íntegro. Ele foi incapaz de reclamar. Ela não se colocou do lado dele. De onde ele esperava apoio, veio crítica. De onde ele esperava compreensão, veio revolta. Apesar da sua esposa, quando diz amaldiçoa esse Deus e morre, não é uma sugestão ao suicídio, mas à apostasia. É uma sugestão a que ele abra mão do que ele crê. Você não vai reclamar também? Você não vai participar disso? Você é isso aí? Resto de gente? Ele mantém a sua integridade sem pecar contra Deus. Versículo 10 do capítulo 2 diz isso. Apesar disso, não pecou Deus, não pecou Jó contra Deus. Quero encerrar aqui 10:04. Se Deus abençoar a noite, eu continuo. Se não, eu quero continuar com Jó à noite. Mas eu quero refazer, confirmar o desafio. 24 horas, sem reclamar. Apesar da adversidade, apesar da dor, apesar de um parente próximo de onde você espera apoio e não vem. Apesar do patrão, apesar do vizinho, apesar do excesso da chuva no lugar errado, apesar do roubo, apesar da dor, da incompreensão do amigo, 24 horas, só 24 horas. Quem vai marcar? Você. Não vou colocar um chip em você. Reclamou, começa. Não, você que vai fazer isso. Reclamou, lamentou, criticou, zera.
começa de novo. Amém? Vamos lá. Você vai marcar. A esposa pode ajudar. Opa, zera. O pai pode ajudar. Filho, zerou, hein? Começa de novo. Você vai ajudar o maridão no trânsito. Levou aquela fechada, o cara... Zerou, hein? Só fala isso. Zerou, hein? Começa de novo, hein? Só quero 24 horas. Do zero até o outro. Não do patrão, não de Deus, não do calor, não do frio, de nada. 24 horas. Comigo? Beleza. Vamos cantar então? Coral, por favor. Está conosco Caleb, filho do pastor Onésimo. Queria que eles ficassem em pé, por favor. Ele é sua noiva e a sua futura sogra. Recomendações nossas, pastor Onésimo, por favor. Deus os abençoe. Obrigado. Esse desafio. Obrigado. Esse desafio de 24 horas não é apenas para quem está aqui, mas para quem está em casa também, que assiste. Se porventura desejarem participar conosco, sejam bem-vindos a esse desafio. Nós queremos ganhar com ele. Tá bom? Está conosco a Vanessa e a Scarlett. Queria que elas ficassem em pé. Elas são da APEC e vão trabalhar essa semana em Pindamonhangaba. Hoje vão para lá. E há um grupo de 3 outras que estarão em Tupã-Quatá. Também essa semana. Com o pastor Ricardo e o pastor Ulma. Deus as abençoe. Muito obrigado. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por favor. Muito obrigado que você veio cultuar Jesus hoje aqui.
Leve a sério esse desafio. Deus vai te abençoar. E você vai crescer. Tenho certeza disso. É só 24 horas. Passa rapidinho, rapidinho, rapidinho. Mas seja honesto com você. Com você. É provável que alguns aqui já tenham zerado. Ele não para de falar. Até quando ele vai repetir esse trem? Zerou. Seja honesto com você. Tá bom? Jesus, obrigado pelos irmãos que vieram cultuar aqui conosco. E aqueles que aceitaram o desafio de uma experiência sem reclamação. De uma experiência no contentamento do Senhor. De uma satisfação de entender que o Senhor é dono de tudo, tem o controle sobre todas as coisas. Dá-nos essa consciência e o prazer de servir ao Senhor sem reclamar. Nós que estamos aqui e aqueles que são assistidos pela internet que também aceitaram o mesmo desafio. Os abençoe e a nós, em nome de Jesus. Deus abençoe essa experiência sua e te faça crescer na graça e no conhecimento com experiências novas com o Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus, o consolo do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós aqui, com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.